Bem-vindos a mais um vídeo. Em Mateus capítulo 26 e versículo 21, Jesus fala que um dentre os discípulos vai trair ele. E os discípulos ficam tristes e perguntam, cada um a Jesus: sou eu que vou te trair? Isso daqui demonstra uma insegurança deles em relação a eles mesmos, porque eles sabiam que, vindo essa revelação de Jesus, Jesus estava revelando algo que já estava acontecendo, eles sabiam que era verdade e que ia acontecer. E é uma insegurança por quê? Porque o traidor já tinha começado a sua traição. A gente vê aqui, no versículo 4, que os principais sacerdotes, os anciões, eles já estavam deliberando como prender Jesus à traição e matar ele. E a gente vê também no versículo 14 que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes para negociar entregar Jesus. Então aqui no versículo 21, quando Jesus está fazendo o jantar de Páscoa, que foi a sua última refeição, o traidor já tinha feito o plano, só faltava executar. Mesmo assim, os discípulos perguntaram se eram eles, cada um por si. A gente vê que no momento de crise, cada um quer livrar sua pele. E isso não é algo novo que vem de agora. Em Gênesis, capítulo 3, nós vemos que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, o primeiro casal que teve aqui na face da terra, quando Deus visitou eles, depois de eles terem comido do fruto proibido, Adão quis livrar sua pele da punição. E falou assim, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore. Ou seja, ele queria passar a punição para a mulher, por mais que ele tivesse errado. A mulher também, Eva, ela falou, a serpente me enganou. Ela também queria passar a punição para frente, para a serpente, sabendo que ela também tinha errado. Então não é uma questão de só ser os discípulos, mas é uma questão do ser humano querer escapar de uma punição. E aqui Jesus fala que o Filho do Homem vai ser traído. No versículo 24, ele fala que está escrito a seu respeito que ele vai ser traído. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que ele não tivesse nascido, que se não houvera nascido. Então os discípulos estavam pensando ali que Jesus ia fazer uma punição grande para o seu traidor, mas eles estavam pensando numa questão terrena e não numa questão de vida eterna. E Judas, ele já sabendo que era ele o traidor, ele deixou para perguntar por último, porventura sou eu? Aí Jesus falou, você mesmo está dizendo. Tu o disseste, você mesmo assumiu isso. E a gente sabe que, na verdade, o individualismo é algo muito forte nessa questão aqui. O medo de ser punido. E a gente vê que a punição que seria terrena, que os discípulos imaginaram, não aconteceu. Porque Judas, ele viu que Jesus foi condenado e devolveu as 30 moedas de prata aos anciãos. E falou, ele assumiu que pecou e que traiu sangue inocente. Só que os anciãos, os sacerdotes, os principais sacerdotes aqui, eles falaram, e daí? O que temos a ver com isso? Ou seja, eles também não estavam querendo assumir uma possível punição
por ter traído um sangue inocente. E ele falou: isso aí é culpa sua. Se resolva consigo, Judas. E Judas, ali com aquele remorso, ele jogou dentro do santuário as moedas de prata. E ele mesmo acabou com sua vida. Ele mesmo que se puniu, se autopuniu, terrenamente falando. Estou falando de vida material. Judas mesmo que fez, não foi Jesus que fez, terrenamente. Jesus não estava falando de algo terreno, estava falando da vida eterna, que é mais importante do que a terrena. E os principais sacerdotes, eles sabiam tanto que ali era questão de traição, que eles não aceitaram colocar no cofre das ofertas. Por quê? Porque é preço de sangue. Mas a questão de individualismo caiu por terra quando Jesus falou o seguinte: depois que eles cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras, Jesus falou o seguinte no versículo 31 do mesmo capítulo, Mateus 26: vocês todos vão se escandalizar de mim, todos vós esta noite, ou seja, não vai nem amanhecer, essa noite ainda, a gente acabou de jantar, mas vocês todos os discípulos aqui, vão se escandalizar de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E aí ele falou que vocês vão me ver depois que eu ressurgir, depois que eu ressuscitar, adiante de vós na Galiléia, que é a região que os discípulos ficavam, a região que Jesus desenvolveu bastante tempo seu ministério, sendo ele também galileu. Pedro, mais uma vez aqui, da primeira vez ele já se livrou, porque não era ele que estava traindo, obviamente, mas ele quis se livrar de uma punição por questão de escandalizar em Jesus. E ele falou: todos esses discípulos aqui podem se escandalizar de ti, eu nunca me escandalizarei. E aí Jesus revela que em verdade, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E a gente vê aqui que Jesus revelou a forma que Pedro se escandalizaria em relação à vida dele, por ver Jesus ali passando por toda aquela provação, todo aquele sofrimento, toda aquela crucificação. Então a gente vê aqui que o foco dos discípulos aqui era tentar se livrar da punição. Mas Jesus deu oportunidade para todos. Todos tiveram oportunidade, porque todos viram Jesus lá na Galileia e continuaram com a confiança de Jesus para fazer o seu ministério. Apenas Judas, que não teve, ele mesmo acabou a sua vida, não voltou para pedir perdão, porque pelo arrependimento a gente sabe o resultado que tem, que é o perdão, mas ele não se arrependeu. O que aconteceu com ele foi remorso. E fica aqui um alerta para nós. Fica aqui um alerta para nós. Quando Jesus voltar, cada um vai querer se livrar de uma punição na vida eterna, mas a gente tem que pensar, na verdade, em Jesus. Se a gente estiver fazendo a vontade de Jesus, então a gente não tem que ficar perguntando se a gente será condenado. Porque cada um já sabe o que está fazendo e Jesus sabe de todas as coisas. Jesus já sabe de todas as coisas. Fica aqui então essa reflexão, o medo de ser punido. Que Deus abençoe a sua vida.